Vamos lá. Se tem uma coisa que Portugal buscava, é encontrar ouro, só que não achava. Depois que o ouro aqui se encontrou, o Brasil mudou. O povo quis explorar e Portugal quis lucrar, com a intendência das minas que veio a criar. Revolta de Vila Rica, as casas de fundição, a capital é no Rio e Salvador é mais não. Portugal queria muito ouro, cobrava um quinto pra aumentar o seu tesouro. E depois, pra sair da lama, cobrou sem arromba que inventou a derrama. Portugal queria muito ouro, cobrava um quinto pra aumentar o seu tesouro. E depois, pra sair da lama, cobrou sem arromba que inventou a derrama. Cite, junto, sentado e calado. Cite, junto. Vamos cantar comigo no começo, vamos lá. Vai! Se tem uma coisa que Portugal buscava, era encontrar ouro, só que não achava. Depois que o ouro aqui se encontrou, o Brasil mudou. Por quê? O povo quis explorar e Portugal quis lucrar, com a intendência das minas que veio a criar. Revolta de Vila Rica, as casas de fundição, a capital é no Rio e Salvador é mais não. Portugal queria muito ouro, cobrava o quinto pra aumentar o seu tesouro. E depois, pra sair da lama, cobrou sem arromba e inventou a derrama. Portugal queria muito ouro, cobrava o quinto pra aumentar o seu tesouro. E depois, pra sair da lama, cobrou sem arromba e inventou a derrama. Valeu? Independência do Brasil. Napoleão perdeu a guerra, a França tinha invadido Portugal e a corte de Portugal veio para o Brasil. Maria Louca, a rainha, morreu. O príncipe João tornou-se o rei, o Dom João VI. Ele podia retornar para Portugal, pois os franceses já não estavam lá. Isso em 1815. Em 1815, o Brasil não era uma colônia, e sim um reino unido, e Portugal, e Dom João era rei de Portugal e do Brasil. Portugal exigia o retorno da família real, pois estabelecia uma grande crise, a crise política. A família real estava no Brasil. Crise econômica. O Brasil já pagava imposto tanto para o Portugal e Inglaterra. Além da exigência da presença real no país, desejam ainda que o Brasil volte a ser colônia. Não aceitando a vontade de Portugal, o Brasil começa a politização, que foram divididos em dois grupos. Os que estavam a favor que a família real retorne a Portugal e os que estavam a favor que a corte real fique no Brasil. Em 1820, estoura a Revolução do Porto, também chamado de liberal. Os liberais em Portugal pressionavam o retorno da corte. Os ricos ou a elite do Brasil não queriam que o rei retornasse para Portugal. Em 1821, os portugueses exigiam a presença também o príncipe Pedro, porque desejavam que Brasil voltasse a ser colônia. Mas o príncipe, muito esperto, ficou para fazer a vontade do povo, garantindo assim o seu poder no território. Em 9 de janeiro, em 1822, foi o dia do fico. O príncipe Pedro decidiu ficar no país, dizendo também que o exército português seriam considerados inimigos
se não obedecessem dessa forma, ganhou a confiança dos brasileiros. Atendendo à exigência do povo, Dom Pedro cria a lei do cumpra-se, ou seja, todas as leis que vinham de Portugal, se não fossem assinadas por ele, não seriam válidas. Em agosto de Dom Pedro diz que qualquer militar português no Brasil era considerado inimigo e nomeia um brasileiro como líder chamado José Bonifácio de Andrade. Portugal percebeu a evolução da política do Brasil e exige a presença de Dom Pedro no país. Começa o processo da independência do Brasil. José Bonifácio recebe uma carta não amigável de Portugal. Neste momento, Dom Pedro estava em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga, onde declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Estados Unidos e Inglaterra reconheceram a independência do Brasil, mas Portugal exigiu uma indenização por volta de 2 milhões de libras. O reconhecimento de Portugal veio só em 1825, onde Brasil é Brasil e Portugal é Portugal.